Olá pessoal, bem-vindos ao Diário Esportivo. Começamos o programa de hoje em um lugar completamente diferente. Estamos no Autódromo de Interlagos, onde há algumas horas Lewis Hamilton venceu o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. Interlagos já está sendo completamente desmontado, as equipes estão em processo agora de encaixotamento de carros, pneus, equipamentos e tudo mais. Enfim, uma prova que no Brasil foi recheada de elementos. Max Verstappen fazia uma excelente prova, acabou se chovendo com o Esteban Ocon ali no S100. Enfim, ambos rodaram, o Verstappen caiu para a segunda posição e a vitória caiu no colo de Lewis Hamilton. Aliás, o britânico, que já era pentacampeão antecipado, ajudou a Mercedes a conquistar o quinto título de construtores. Então vamos falar sobre isso e muito mais a partir de agora no Diário Esportivo. Vamos ter a presença do Alexandre Seix, técnico do Sub-11 do Santo André, e também Ângelo Verotti, editor de esportes. Acompanhe com a gente, beleza? Valeu! Olá, então sejam todos bem-vindos ao Diário Esportivo, agora diretamente aqui do estúdio, na Rua Catequese 562, com as presenças, portanto, do técnico do Sub-11 13 do Santo André, Alexandre Seix, e o editor de esportes, Ângelo Verotti. Tudo bem com vocês? Tudo bem, boa tarde, obrigado pelo convite, espero atender todas as demandas aí. Angelão? Prazer estar com vocês aí novamente. Maravilha. Bom, então a gente vai falar muito sobre Fórmula 1, né? Assim como eu falei no começo, vamos falar sobre o futebol de base no geral, né? A gente trouxe aqui o nosso convidado para falar a respeito da campanha histórica do Sub-11 de Santo André, que infelizmente terminou neste domingo com a derrota para o São Paulo por 1-0. De qualquer maneira, a gente tem muito de futebol de base para falar. Vamos falar também de futebol profissional. O Campeonato Brasileiro teve mais uma rodada neste fim de semana. Enfim, Diário Esportivo completinho para vocês. Então, vamos começar falando com o Alexandre. Mais uma vez, seja bem-vindo, Alexandre. Esse 1-0 sofrido por São Paulo, né? A gente estava conversando antes do programa. Você me disse uma coisa que acho que marcou. Se fosse 4-0 para o São Paulo, você encararia de uma forma, mas foi só 1-0, então fica aquele sentimento de que podia ter sido diferente? Eu acho que essa é a grande questão, né? Eu acho que foram dois jogos de alto nível, de grande nível, e que as equipes duelaram e que, por uma questão de efetividade, o São Paulo acabou vencedor. Mas é o que você disse, eu acho que se eu tivesse perdido de 4-0, eu não estaria sofrendo tanto como essa derrota muito próxima, porque eu tinha certeza dentro de mim que daria para ir além. Com certeza. E o primeiro jogo lá na casa do São Paulo, 1-1, né? Então, foi 1-1, não é isso? Foi 1-1 o jogo e a gente começou ganhando de 1-0 e aí acabou sofrendo o gol de empate no último minuto do segundo tempo. A gente foi superior, né, os dois tempos, e aí por uma questão de alguns erros coletivos a gente acabou sofrendo o gol. Entendi. Gelão? O que dá para te tirar de lição de toda essa temporada que vocês fizeram, dessa semifinal histórica para o Santo André? Que dá para tirar de lição e como trabalhar a cabeça dessa molecadinha depois de uma derrota por 1-0 para o São Paulo? Primeiro, eu acho que a questão do grande trabalho que todo mundo realizou esse ano, né? Eu acho que desde da nossa captação no final do ano passado, para todo o trabalho realizado, tanto por diretoria, comissão técnica, eu acho que fez total diferença para que a gente chegasse nesse nível, né? Agora, o que dá para tirar de lição, eu acho que são os detalhes. É o que eu sempre falo, detalhe decide jogo. E talvez se a gente não tivesse levado o gol lá no último minuto, se a gente tivesse transformado as nossas oportunidades em gol, talvez hoje a gente estaria falando de uma classificação para a final. Então esse detalhe fez total diferença. E a cabeça da molecada? Como trabalhar a cabeça da molecada? A molecada muito abatida? O que você sentiu, Alexandre? Olha, o vestiário estava muito triste, né? Eu acho que pós-jogo, muitos meninos chorando, muitos meninos abalados com a derrota. Agora, como a gente trabalhou, é procurar dar confiança, procurar mostrar para o menino que tem muita coisa para frente. O que o esporte passa para nós é que um dia nós vamos ganhar e outro dia nós vamos perder, né? E isso faz parte do processo, isso faz parte do jogo, né? A gente está acompanhando umas imagens do jogo contra o Marília, né, que foram as quartas de final, esse jogo no Bruno Daniel vencido pelo Santo André por 1-0. Pode continuar falando, Alexandre, só para poder posicionar o nosso espectador. Não, esse jogo do Marília foi o jogo de volta, né? Foi o jogo onde a gente vinha com um resultado positivo de lá, a gente veio com uma vantagem de 2-0 e a gente procurou, né, exercer fator casa
procuramos pressionar o time do Marília e acabando conseguindo o resultado de 1-0 aí, passando para a próxima fase. E o regulamento do Sub-11, né? Um regulamento um pouco diferente. Aliás, as regras do Sub-11 um pouco diferentes nesse Campeonato Paulista, né? Um jogo 9 contra 9, né? Um campo reduzido. A gente está vendo ali o gol fica na linha da grande área, isso, né? Ali na meia-lua. Exato. Isso, na sua opinião, você até estava dizendo também, antes do programa começar, que isso é uma tendência europeia. Me explica pra gente mais ou menos. Tem muito disso. Eu acho que algumas regras são bem interessantes. A questão do campo está muito relacionado com o número de vezes que o atleta toca na bola, né? E nessa categoria é muito importante que eles possam vivenciar o quanto mais o jogo. Então eu acho que a federação pensou muito nisso, né? E também dá oportunidade que todos possam participar, que é a regra da substituição. Então a substituição nessa categoria é limitada, você pode fazer em qualquer momento do jogo. E eu acho que isso faz diferença também para a participação desses meninos. Então eu vejo com bons olhos tudo que está sendo feito pela federação e acredito que vai melhorar o nosso futebol com essas ações. Gelão? Alexandre, estamos observando aqui que você falou da movimentação da molecada, esse novo regulamento. É um regulamento novo ou já tinha isso daí? É o primeiro ano que vocês estão jogando assim? Não, assim, eu não participava das categorias 11 e 13 passado. Eu não posso te dizer exatamente há quanto tempo, mas acredito eu que se iniciou ano passado ou esse ano, alguma coisa muito de agora mesmo, né? E como é que fica a cabeça do técnico para trabalhar essa parte? Porque você é menos jogador em campo, né? Tem menos jogador jogando, então tem que trabalhar com aqueles lá que não vão entrar, podem entrar durante o jogo, mas não são os titulares. Eu acho assim, as ideias do técnico, elas são as mesmas, independente de se joga com 9 ou se joga com 11. A diferença, tamanho do campo, né, e o sistema que você joga. O sistema é a base inicial, então como tem um 4-3-3, o 4-4-2, varia um pouco diferente por causa do 9 contra 9. Mas as ideias, elas são as mesmas, então não tem muita dificuldade não. Certo. E voltando um pouquinho, falando da campanha do Santo André, né? Então o Santo André, ontem foi apenas a segunda derrota do Santo André, né, nessa competição, né? Fala um pouquinho da campanha, como é que foi a escalada do Santo André até a semifinal. Só lembrando, né, a final vai ser disputada entre Palmeiras e São Paulo. Eu acho que a campanha ela foi muito gratificante, né? Eu acho que foram 12 vitórias, 6 empates e 2 derrotas, como você mesmo frisou. Hoje, sem contar com a final, hoje a gente é a segunda melhor campanha do Paulista, né? Com o mesmo número de pontos que o Palmeiras até então e só perdia por saldo de gols. Então a trajetória foi muito boa. Como eu te disse antes, o campeonato sub-11 e sub-13 ele tem uma proposta um pouco diferente. Então assim, os grupos da região tinham 2 grandes e classificavam 2 times para uma próxima etapa e a terceira equipe dependia dos outros grupos. Então a campanha foi uma campanha excelência. Terminamos em segundo, na frente do Corinthians, e isso foi um grande feito para o clube que está voltando depois de muito tempo participar dessas categorias. A gente está falando das categorias de base. Como é que está o trabalho nas categorias de base dos clubes da região, que vocês veem, e também dos clubes paulistas? Pegando até um São Paulo, pegando um Palmeiras, que também vão disputar a maioria das finais dos sub-11, sub-13, sub-15. 11, 13, 15, 17 é São Paulo e Palmeiras, e 20 é Palmeiras e Corinthians. Como é que você pode analisar o trabalho dessas equipes e também o trabalho do Santo André, né? Porque chegou na final, na semifinal, né? Assim, falar de outras equipes é um pouco difícil porque a gente não vive o dia a dia. Mas uma coisa é certa, hoje existe um investimento grande, principalmente dos grandes, nas categorias de base. Por quê? É onde se forma atleta tanto para o profissional como também para possíveis vendas. E eu acho que o clube médio ou o clube pequeno também necessita disso. Então as pessoas elas estão procurando mais essas categorias para que possa arrecadar essas situações. Alexandre, você fala muito agora do investimento na categoria de base, né? Sempre se falou e agora cada vez mais por causa de se fazer dinheiro. Os clubes estão apertados financeiramente, a gente lida com isso diariamente aqui, né? Principalmente o São Bernardo, que a gente chegou a fazer matéria, tudo. Não tem saída mesmo. O negócio é preparar a molecadinha para poder fazer dinheiro, fazer caixa e vender para fora. Eu acho que é o caminho. Se você for ver a situação financeira, até não só o futebol, mas a situação financeira do país, é uma situação complicada. Então eu vejo assim,
quanto melhor for sua categoria de base, e o melhor quando eu falo em nível de estrutura, eu falo em nível de profissionais que comandam essas categorias, desde coordenador até mesmo o profissional que está no dia a dia com eles. E aí eu vejo que o futuro no nosso futebol depende disso, porque aonde vai vir o dinheiro para o clube, ou o retorno vai ser para os profissionais, que consequentemente diminui a folha salarial do clube. E com relação à preparação, você acha que um garoto saindo cedo para jogar no exterior, atrapalha alguma coisa na preparação dele ou não atrapalha em nada? Ele vai finalizar essa preparação dependendo de um clube europeu, para onde ele for? Acho que não atrapalha em nada, até porque muitos clubes europeus têm um nível de excelência na base altíssimo. Então, às vezes, dependendo do clube e da forma que ele acaba trabalhando até mais do que se ele estivesse aqui. Então, depende muito, mas eu acredito que não tenha prejuízo nenhum. Certo. Falando um pouquinho a respeito de seleção, né? Você nos disse e citou agora há pouco também que existe todo um processo, né, de seleção. Até o Marcelo Betega manda aqui uma pergunta a respeito de peneira e como que se vai abrir inscrições para peneira nas categorias de base. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o processo de seleção e se realmente vai abrir um processo em breve para formar a categoria para 2019. Então, em relação à avaliação, o clube, acredito eu que o clube tem encerrado, né, as inscrições para a peneira que estava tendo. A gente teve até o começo do mês inscrição para avaliação de todas as categorias, desde o sub-11 até o sub-20. Então, acho que o ideal é que ele possa ligar para o clube e possa perguntar se ainda é possível fazer essa avaliação. Legal. Em relação à captação, foi o que a gente conversou agora há pouco. Eu acho que a nossa captação veio através dessa avaliação, mas também até do meu jeito de ser mesmo, procurar jogos, tanto de futsal, como de projetos, como a gente ir até o projeto e fazer jogos treinos, para que a gente possa avaliar melhor o garoto, tanto no ABC como fora do ABC. E a integração da própria categoria de base do Santo André? Como que funciona o trabalho de todos os professores, né? Você do 13 e do 11, mas com os demais professores até o 20, existe uma filosofia a qual todos seguem, para que o jogador não tenha, talvez, uma dificuldade muito grande para se acostumar depois quando subir de categoria? Então, essa é uma ideia do clube. Eu acho que ainda não está totalmente inserida, até porque os treinadores mesmos, cada um tem a sua forma de pensar, a sua ideia, mas a gestão pensa muito nisso, que a gente possa ajustar para que o garoto não sofra tanto na hora que ele passa de categoria para categoria. Mas essa é uma tendência dentro do clube. Hoje não é a excelência, mas nós vamos procurar essa excelência que eu te falei. Como é que está o trabalho com o Santo André em si? Renovação contratual sua, já está com o contrato renovado? Como é que fica esse trabalho com a diretoria, o respaldo da diretoria? Como é que está isso aí? Sim, até aproveitar a oportunidade para agradecer a diretoria do clube, né, que apostou demais nessa comissão técnica. O que eu dizia para eles era que esperasse acabar o campeonato sub-11, né, já havia acabado o sub-13 também, e posterior a isso a gente sentaria para conversar, né, planejamento para o próximo ano, quais as ideias do clube em relação ao meu trabalho, e se tudo isso se encaixar, a ideia é ficar. E como é que fica com essa molecada que você quer não, com uma campanha dessa, Alexandre? Deve pintar clube grande aí querendo ter jogadores. Como é que vai ficar essa situação agora? Até aproveitar para pedir que eles fiquem, né? Aproveitar o momento para que eles fiquem, porque eu acho que o clube necessita, né, da continuidade desses meninos. Como eu estava falando com o Derek, essas categorias é bem difícil. Por que é bem difícil? Não tem nada de contrato. Então o garoto vem hoje para o clube, no final do ano ele fica sem vínculo nenhum. E ele, consequentemente, fazendo uma boa campanha, aparecendo, ele pode ir embora e o clube não receber absolutamente nada. E isso é uma coisa que preocupa a gente. E até por isso, eu acho que os clubes não investem tanto nessas categorias. Mas espero que os nossos fiquem lá. Até pedindo aí a nossos espectadores que participem e façam o programa com a gente, né? Mande sua pergunta, assim como fez a Mamunhoz. A pergunta para você, Alexandre, qual a idade limite para saber se o atleta tem chances reais de virar profissional? Deve ser uma fase difícil para o jogador decidir se desiste, se foca em uma universidade, por exemplo, ou se insiste. Hoje em dia está cada vez mais precoce isso, né? Se bobear, o menino nasce e aí já estão perguntando se joga ou não joga futebol. Mas eu não vejo uma idade limite.
Eu acho que tem aí a história do Damião, tem a história do próprio Cafu, que passou por diversas dificuldades e acabou conseguindo. Então não dá pra gente determinar. Eu acho que existe um momento que a pessoa tem que sentir se vai seguir em frente ou se não. Eu até falo pela minha própria história. Então chegou um limite que, o sonho, não dá para jogar, é melhor eu estudar e trabalhar com isso. Você chegou a jogar muito tempo ou não chegou a jogar muito tempo nisso? Não, eu tentei muito, mas eu acho que eu sou o melhor treinador, viu? Eu não ia dar para ser jogador, não. E aí, quando deu 18 anos, eu tive que escolher, né, ou continuar essa caminhada, essa busca. E aí resolvi, não, vou parar, vou estudar e vou trabalhar com futebol de uma outra forma, né, que é comandar equipes. Tem muita molecadinha que sai do futsal e vem parar no futebol de campo. Você é favorável a isso? Adaptação? O que você... Tem jogador no seu elenco que veio do futsal, alguma coisa assim, Alexandre? Boa parte deles, né? E eu acho que é essencial. O futsal, ele melhora muito o jogador em todos os aspectos, desde um espaço reduzido, para uma tomada de decisão, para um pensamento mais rápido e para a qualidade técnica dele em espaço menor. Então, eu gosto muito. E os meus meninos, eles jogam futsal também. Né? Evidente que até uma determinada idade, porque aí começa com 14, 15 anos, aí eu acho que você tem que fazer uma escolha, até porque aumenta o número de treinos, e aí o garoto tem que decidir qual o caminho que ele quer seguir. E como é que é com as mães, com os pais ali na arquibancada, com você com aquela molecadinha de 11 anos, 13 anos? É aquela gritaria na orelha da mãe, que a gente vê muito isso, né? No momento de jogo de molecada, a mãe xinga o árbitro, xinga o juiz, xinga o técnico, xinga todo mundo, né? Como é que era agora, como é que é esse trabalho com esse 11? Tava até conversando, né, um pouco antes do programa com o Derek, e falei para ele, falei assim, eu tive por sorte que esses pais do Sub-11, eles me ajudaram muito em todos os contextos. Então, assim, eles respeitaram muito as minhas decisões, né, as decisões da comissão técnica, e trabalharam junto. O que era trabalhar? Como que é trabalhar junto? É a gente cuidando dos meninos e dando o melhor treino possível para eles no treino, e os pais conseguindo colaborar em relação a feedbacks, a conversa, para que fosse feito um trabalho em conjunto. E isso fez total diferença para nós no campeonato. Mas que existe, isso que você falou, existe muito, cara. Acontece. Mas no Bruno a gente tem uma sorte, cara. No Bruno a torcida fica lá do outro lado. Então, cara, você nem escuta nada. Até os pais brincaram esses dias que minha mãe e meu pai, que normalmente eles gostam de assistir no Bruno. Certo. Minha mãe grita muito também, faz isso, faz aquilo. E eu nunca escutei, então, é tranquilo. E parabenizar, inclusive, a torcida que ontem compareceu em grande número lá no Bruno Daniel, né? Eu queria agradecer demais a torcida, né, que esteve presente no Bruno. Eu já fui assistir jogo do Sub-20, do Sub-17, até do profissional na Copa Paulista, a gente estava lá. Eu nunca vi tanta gente. Então, o apoio foi gigante, né? Familiares, amigos, a própria torcida do Santo André. Foi um motivo de muito orgulho para nós. Legal. Tem mais pergunta para você aqui. O presidente do Santo André Futsal, Rodolfo Oliveira Guedes, parabeniza você pelo trabalho incontestável, manda um abraço para o Ângelo também. Ele que, inclusive, é um dos defensores aí do trabalho de base, né? Pede, inclusive, vai manter esse trabalho na base do futsal também. Quem sabe os dois não podem fazer um trabalho junto, inclusive, né? E o Rafael Mendonça pergunta, pergunte ao Alexandre sobre o desafio da disputa com a tecnologia, videogame, celular, tablet para crianças dessa idade. Abraços. Primeiro, um abraço para eles, né? Nossa Senhora, muito difícil, né? Eu acho que hoje, com a tecnologia, tem um lado bom e o lado ruim. O lado ruim, entre aspas, o menino quer ficar o tempo todo no game, o tempo todo no jogo, mas ao mesmo tempo eu usei muito como uma ferramenta de trabalho. Então, o que eu fiz muito durante esse ano todo, até para nível de aprendizagem desses meninos, eu fiz análise mesmo de desempenho. A análise de desempenho é aquilo, você vê o jogo do adversário, você procura editar vídeos, editar fotos, editar jogadas e traduzir e levar isso tudo para eles. Então, eu levei tudo via WhatsApp. Então, eles olhavam as fotos, eles olhavam os vídeos, e isso traz confiança para o atleta dentro do jogo, né? Conhecer um pouco mais sobre o seu próximo jogo, o seu próximo adversário. Então, a gente usou a ferramenta a nosso favor. Eu não sei nem se eu posso contar, mas teve uma história em Marília que foi muito engraçada. A gente viajou, acho que depois a gente vai conversar melhor sobre isso, mas eu tenho um auxiliar que a gente falou, depois das 10 nós vamos recolher o celular para que vocês pudessem descansar,
meu auxiliar Gilberto, ele entrava nos quartos batendo, desesperado. E aí, tá sem celular mesmo? Confiscou tudo, cara. E aí os meninos conseguiram descontar bem, mas foi muito engraçada essa história. Com certeza. A viagem de Marília, inclusive, uma experiência incrível, né? Para muitos deles vivenciando ali uma experiência de concentração pela primeira vez, né? Afinal, Marília é um lugar bastante longe, de ônibus é ainda mais. Como você disse, então, o primeiro jogo lá em Marília 2-0 e o jogo aqui de volta 1-0 que classificou o Santo André para a semifinal. Pô, essa experiência foi muito legal para os meninos, né? Você pensa em uma categoria como essa, viajar com ônibus fretado, depois ficar num hotel só eles, divididos em duplas ou em trios, vivenciar, jantar junto, tomar café da noite junto, preleção com comissão técnica. Então eles vivenciaram o que é, né, uma concentração de futebol. E muitos deles não tinham vivenciado isso em momento nenhum. Então eu tenho certeza que eles saíram melhores do que eles chegaram. E foi uma baita experiência. E como é que está a programação agora? Como você falou, acabou o campeonato, como é que fica essa molecadinha? Você falou que pode perder alguns jogadores, tomara que não. Mas como é que fica a preparação agora? Não tem mais nada até o final do ano? Logo no começo de janeiro já se reúne de novo? Como é que fica esse trabalho? Na verdade é que assim, a gente ainda não conversou com a diretoria, né? Só que a ideia, pelo que eu entendo e pelo que eu observo em relação até o Sub-13, esses meninos devem ter um descanso aí de uma semana, né? E a partir da próxima semana já trabalhar pensando no Paulista de 2019. Certo. Legal, Rafael Mendonça agradece a resposta, ele falou que gostou demais da resposta da história, você é um belo profissional, parabéns. Bom, então vamos continuar falando, vamos falar mais sobre Santo André daqui a pouco, vamos mudar um pouco o assunto para Campeonato Brasileiro. A gente está tendo, né, mais uma rodada neste fim de semana, a rodada acaba nesta segunda-feira com Santos e Chapecoense esta noite, mas vou começar falando um pouquinho do resultado. Atlético Mineiro 1, Palmeiras 1. Angelão, Palmeiras manteve os 5 pontos de vantagem sobre o Internacional, que também empatou, né? Fala um pouquinho do empate Atlético e Palmeiras. O gol do Moisés ali do Corinthians, né? Tá sempre marcando ali contra o Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras O Elias. Desculpa, o Elias, Moisés. O Elias sempre marcando pro Atlético. Eu acho que foi um grande jogo pro Palmeiras, um excelente resultado, que nem o Filipão falou. Palmeiras, eu acho que dificilmente perde esse título, não vejo o Inter nessa briga. Eu até assisti detalhadamente o jogo do Inter com o Ceará, foi um jogo até bem disputado mesmo, acho que até mais que o jogo do Palmeiras com o Atlético Mineiro, mas o Palmeiras acho que fez um jogo dentro da possibilidade, um jogo muito bom do Palmeiras, conseguiu um importante resultado, acho que tem que valorizar esse ponto conquistado fora, vai jogar em casa contra o Fluminense, então tem, com o apoio da torcida, acho que a casa cheia consegue ganhar uns 3 pontos. Eu acho que gastando mais 2, 3 rodadas, o Palmeiras comemora esse título antecipado já. O Palmeiras acho que dificilmente perde esse título. E esse pênalti aí, o que você achou, Alexandre? Não sei se chegou a ver. Ontem você estava meio triste, né? Por causa da derrota, cara, mas esse pênalti aí foi meio mandrake, hein? Eu também, é meio difícil de falar desse pênalti aí. A gente teve um pênalti parecido ontem e não deram, enfim, não gosto de prolongar muito não, mas não pareceu pênalti, né? Foi, bom, enfim, seja como for, foi marcado, né? O VAR ainda não está instaurado oficialmente no Campeonato Brasileiro. Então o Palmeiras conseguiu empate aí com o Bruno Henrique. O que você achou? Foi pênalti, Angelão? Eu achei que foi uma forçada de barra. Mas é engraçado, os jogadores eles forçam a barra e depois, quando que é contra eles, aí eles reclamam, entendeu? Então eles dão um exemplo. Eu acho que o VAR pode vir para ajudar, mas também não sei se vai solucionar os problemas. Ou os jogadores colocam na cabeça que vamos jogar sério, né? Vamos jogar sério, vamos fazer um negócio sério, ou vai continuar, mesmo com o VAR ali, porque tem muita jogada que o árbitro não vai utilizar o VAR, senão o jogo não anda. O jogo não anda, no Brasil não vai andar, porque, o cara, primeiro lance já fez uma jogada ali, o cara simulou aqui, aí o outro simulou ali. Se ficar no VAR o tempo todo, não vai ter jogo. Então são aqueles lances mais importantes que o árbitro vai achar que tem necessidade. Então eu acho que o VAR não vai salvar, entendeu? Então os jogadores colocam na cabeça que tem que entrar numa linha e fazer a coisa direito, ou vai continuar essa bagunça toda. Os jogadores profissionais, eles acabam influenciando muito a molecadinha, por exemplo, a gente viu na Copa do Mundo o Neymar sendo satirizado por cair e rolar. A molecadinha acaba tendo, principalmente, seus ídolos como espelhos e acabam reproduzindo isso em campo também. Há muita simulação, há muita tentativa de ludibriar o árbitro desde criança? Com certeza. Eu acho que essa resposta eu não tenho dúvida, né? Eu acho que todos eles acabam sendo exemplo, né, para os meninos das categorias de base. Eu vou até relatar para você, como própria experiência, e que acaba me preocupando um pouco, e entra muito de acordo com o que o colega colocou. Ano passado eu trabalhei no Diadema, no clube, no CAD, e a gente teve um jogo, né, não vou falar contra quem, mas teve um jogo onde
meninos de sub-15 ganhando o jogo, começaram a cair, né, dentro de campo, simulando lesões, simulando dor, para que pudesse passar, né, o tempo. E o que eu falei para o treinador deles, que a gente estava falando de uma categoria como o sub-15 e que tudo que a gente passasse para eles ficaria para o 17, para o profissional. E que as atitudes elas precisam ser corretas desde das categorias inferiores, porque se isso não acontecer, a gente vai cada vez mais ter dificuldades em relação ao profissional. Com certeza. Agora, só voltando um pouquinho a Santo André, tem uma pergunta aqui para você da Mamunhoz, outra pergunta. Tem muitos garotos que moram em outros estados brasileiros e que fazem parte do elenco do Santo André, e é muita responsabilidade tomar conta dessa molecadinha que vem de fora, ou a maioria é daqui da região mesmo, da capital e daqui do ABC? Então, na verdade, essas categorias, elas acabam, ela não pode alojar. Então, consequentemente, a gente não tem atleta de fora do estado. A gente tem atleta de fora do ABC Paulista, né? Só que eles vêm para o treino e eles vão embora depois do treino. Então, a gente não tem muito essa preocupação. Acho que a única vez que a gente teve essa preocupação foi em Marília, que a gente teve que cuidar deles. Com certeza. Agora, passando para o clássico que a gente teve nesse fim de semana, na Arena Corinthians. Corinthians 1, São Paulo 1. Angelão, Corinthians foi... A gente sempre vem aqui de segunda-feira falar que o Corinthians foi beneficiado, mas dessa vez foi o contrário, né? O Corinthians, acho que é o segundo ou terceiro jogo que o Corinthians é prejudicado. Eu não entendo a posição do assistente ali, linha, que né? fica de linha. Não, se o cara não consegue enxergar aquilo... Ele tá ali para isso, né? Ele tá lá para isso, ele não consegue ver que a bola entrou inteira, então não tem o que fazer. É o que eu falo, é muito complicado. Eu acho que a tecnologia vem para ajudar esse é o lance, né? O lance do Danilo. A tecnologia vem para ajudar nessa questão da arbitragem, mas muita coisa ali tem que ser o árbitro e o assistente, tem que ver, não tem jeito isso aí. Isso aí não tem que ficar chamando o VAR para ver isso. O assistente está ali, ele está na linha ali, então tem que ver que essa bola entrou. Mas eu acho que o Corinthians, é o que eu falo também, o Corinthians foi muito beneficiado durante os últimos anos também. Todo mundo é beneficiado e acaba sendo prejudicado, todos os clubes. Errar é humano e não tem o que falar. O Corinthians manteve o jejum frente ao São Paulo, né, na Arena. Foi um ponto importante, continua 5 pontos da zona de rebaixamento. Estava com um jogador a menos, tanto que acabou culminando na demissão do Aguirre, né, no São Paulo, que eu achei honestamente que foi precipitada. É claro, o São Paulo fez uma campanha muito boa, chegou a ficar na liderança, mas por causa de contusões, suspensões, acabou perdendo isso daí, está em 5º lugar. Eu esperaria finalizar o campeonato para ver que a posição que o São Paulo ia ficar, para ver se continua com o treinador. Agora estão falando de ficar com auxiliar já para o ano que vem, inclusive, com o Jardine, né? Inclusive para o ano que vem. Nada contra o Jardine. Então acho que foi precipitado. A campanha do Aguirre não era tão ruim. É claro, o São Paulo, pelo que estava apresentando, corria um risco ainda de, dependendo, até cair um pouquinho mais na tabela, mas dificilmente ficar fora da zona de Libertadores. Eu teria segurado mais um tempo. Quanto ao jogo, o Corinthians jogou com um a menos o segundo tempo inteiro, né? Depois da expulsão do Arauz. Fez uma boa exibição, até diferentemente da última rodada, que acabou derrotado pelo Botafogo. E conseguiu um importante resultado. É um clássico, até se tivesse perdido por 1-0, não seria bom pelo efeito de se afastar da zona de rebaixamento, mas seria bom para se tornar um clássico, né? Com certeza. E o São Paulo, acho que perde muito com o Nenê no banco, acho que o Nenê tem que ser titular dessa equipe do São Paulo. A volta do Everton também deu mais poder ofensivo, mais qualidade para o São Paulo. E o São Paulo conseguiu um gol e, com a ajuda da arbitragem, conseguiu esse empate. Bom para o São Paulo, se perdeu uma posição, mas segue ali próximo do G4. E o Corinthians conseguiu um ponto também, se afasta da zona de rebaixamento, né? Verdade. Alexandre, essa situação da demissão do Aguirre é mais uma daquelas mostras de que sempre sobra pro, entre aspas, mais fraco, né? A gente, acompanhando o noticiário, vi algumas argumentações de que o São Paulo, já que não chegou a um acordo com ele para renovar para 2019, então já preferiu encerrar agora. Mas, de qualquer maneira, mostra que, independentemente de qualquer coisa, sobrou para quem, volto a reiterar, para o mais fraco. Normalmente sobra para o treinador, né? Eu acho que o pensamento da diretoria é sempre: não vou mandar 30 caras embora, mas eu vou mandar o técnico. Em relação ao Aguirre, independente da forma que ele joga, independente de como ele pensa o futebol, eu compartilho da opinião que ele deveria finalizar o campeonato, né, por uma questão de oportunidade e de ver o que vai dar para frente. E isso não aconteceu, né? Então se demite um técnico antes de terminar o campeonato, sendo que o São Paulo está entre os primeiros colocados do Campeonato Brasileiro.
Então eu acho muito complicado. Mas isso é uma discussão que vai muito além, né? Isso é uma discussão que acho que a gente teria que melhorar em todos os níveis, desde do presidente até as pessoas que vivem o clube, porque aí eu acho que as coisas melhorariam. É dar oportunidade para o treinador finalizar um trabalho. Mas aí só completando, que você vê que o negócio é muito cíclico, né? Há umas 8, 9 rodadas, estava se falando do São Paulo, quando o São Paulo era líder, de renovar com o Aguirre até 2021, já está final de 2021. E o cara acabou o campeonato. Então o futebol é muito complicado mesmo. O futebol é muito resultado, né? É muito resultado, e esse é um erro do brasileiro, eu acho ainda. Eu acho que é um erro muito grande. É erro cultural. Então, assim, o treinador, se ganha 3, 4, ele é o melhor do mundo. Se ele perde 1 ou 2, ele já não presta, ele tem que ser mandado embora. Então, eu acho que a gente tem que ter paciência. Mas quando a gente fala disso, a gente só não é só o profissional. É evidente que o profissional tem um nível de cobrança maior. Mas as divisões de base também. A gente necessita de resultado. Então, quando você ganha, você é bom. E quando você perde, talvez você não é tão bom assim. É verdade. Tem mais 2 perguntas para você aqui, Alexandre, envolvendo o Santo André. O Betega faz uma pergunta. Aproveitando, fale a respeito de como é o trabalho de base em conjunto com a escola. Aqueles atletas bons de bola, mas na escola não tão bem assim, qual a cobrança que o Santo André faz em relação a isso? Não, a gente tem uma cobrança forte em relação a isso. Até porque a minha preocupação, e eu acho que a do clube, é formar o cidadão, não só o atleta. Até porque todo mundo sabe que são 3% só que chegam no alto rendimento, e aqueles que não chegarem. Então a gente tem que ter essa preocupação. E além dessa preocupação nossa, tem a questão da federação. Hoje a federação ela exige os boletins, então acaba sendo mais fácil a gente controlar isso. Entendi. O José Eduardo Ascencio, andrense fanático, manda aqui, primeiro, parabéns ao Alexandre, e gostaria de saber o que esses novos jogadores sentiram ao jogar pelo Ramalhão por todas as nossas conquistas e história. Olha, um orgulho muito grande. Eu acho que representar essa camisa que já ganhou Copa do Brasil, que já ganhou Taça São Paulo de juniores, deixou todo mundo muito contente, né? E toda vez que a gente entrava no Bruno, eles falavam disso, de honrar essa camisa. Então eu tenho certeza que todos eles gostaram muito de vestir ela. Legal. Bom, dando continuidade, então, se a gente teve um Bruno Daniel com bastante gente, um lugar que estava lotado esse fim de semana era La Bombonera, né, que lotou 2 vezes, inclusive lotou no sábado, depois lotou no domingo. Sábado não teve jogo, o primeiro jogo da final da Copa Libertadores foi adiado para domingo por conta da chuva em Buenos Aires. Boca Juniors e River Plate empataram por 2-2 neste domingo, Angelão. É um jogaço, né? Foi um jogaço mesmo. E até porque a campanha que eles fizeram, é o que eu falo, o Alexandre, não sei a opinião dele vai falar, eu acho que o nível do futebol, acho que é mundial, deu uma bela de uma caída. Pelo menos eu estou com 46 anos, que vi muitos caras que jogaram, eu acho que deu aquela caída, eu costumo falar isso com eles, alguns concordam, outros não. Mas eu acho que foi até superior ao que eu esperava pela campanha de... Claro, foram finalistas, mas pelo que apresentaram no campeonato, eu esperava um joguinho mais feinho, mas foi um grande jogo. Eu acho que ficou pior pro River, pro Boca, quer dizer, esse resultado desse 2-2 em casa. Mas foi um jogaço, toda a tradição argentina, a festa que a torcida faz é uma coisa maravilhosa, que é uma coisa comentada no mundo inteiro. Não adianta, por mais que o brasileiro queira copiar um pouquinho, não dá para copiar. A festa, eu tive a oportunidade de fazer, trabalhar, acompanhando o jogo no meio da torcida do Boca já, é um negócio sensacional. Então acho que foi um grande jogo, digno de uma final de Libertadores. Não sei se a final única que nem vamos fazer no que vem, a exemplo da Liga dos Campeões, se vai ser a melhor opção ou não. Eu ainda gosto desse formato na casa do adversário e em casa, mas foi um grande jogo e o segundo jogo tende a ser mais ainda. Vai ser uma grande guerra, no bom sentido, eu acho. E esse Benedetto tem estrela, hein, Alexandre? Pelo amor de Deus, né? Esse cara faz gol, cheira gol, na verdade, né? E foi um grande jogo, né? Eu acho que vai ser um segundo jogo, eu acredito, melhor ainda, né? Mas também acho que o River tem uma certa vantagem. Vamos esperar então para ver o que vai dar nesta final, né? No outro fim de semana, a final entre Boca e River e Boca no Monumental de Núñez. Vamos ver o que vai dar esta final. Bom, agora falando um pouquinho de automobilismo, né? A gente então teve nesse fim de semana o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1, assim como a gente disse lá no começo do programa. Lewis Hamilton foi o vencedor de uma prova que estava bem encaminhada para Max Verstappen, mas aí numa
infelicidade, de uma barbeiragem, vamos dizer mais assim, do Esteban Ocon ali no S do Senna, foi tentar ultrapassar o então líder da prova, né? O Ocon era retardatário, foi tentar tirar uma volta do Verstappen, se chocou contra a parte lateral do Verstappen, os dois rodaram, o Verstappen caiu para a segunda posição, Hamilton herdou a liderança e não a soltou. Ele que já era pentacampeão antecipado, né? Ajudou agora a Mercedes a conquistar o 5º título. E depois da corrida a gente teve ali uma situaçãozinha, não chegou a ser MMA porque parecia mais uma briga de menino, né? De colégio, né, Angelão? O Verstappen foi tirar satisfações com o Ocon. Eu não... As imagens na tela ali, ó. As imagens ali, não dá pra... Olha, ninguém quer confusão, mas que tem que ter muito sangue frio pra você não... Você tá ganhando a prova, você tem toda a chance de se consagrar ali, conquistando uma vitória diante de uma torcida empolgada, que estava empolgadíssima com o Verstappen. Aí o Ocon vai e faz uma barbeiragem daquela. É difícil controlar o sangue, eu imagino. É claro, nunca vou apoiar a violência, porque isso não tem que existir no esporte, principalmente. Mas que às vezes tem que ter sangue frio, tem. E eu acho que uma punição de 10 segundos, que nem ele pegou o Ocon ali, né, parando... Eu acho que é muito pouco, eu acho, num caso desse. Ele prejudicou a prova do líder da corrida, entendeu? Eu acho que deve ter uma punição mais severa. Eu acho que isso aí é... Porque que nem eu, agora o Verstappen vai ter que prestar serviço comunitário, né, por 2 dias, né? E o Ocon meio que saiu barato para ele, eu achei, entendeu? Meio que saiu barato para ele. Então eu só não concordo com esse tipo de punição. Acho que ficou muito brando para ele a punição. É verdade. Foi bacana de ver, pelo menos, a interação do público de Interlagos com os pilotos. Foi um fim de semana muito bem organizado, mais uma vez, pela Fórmula 1. Essa nova gestão da Liberty Media trouxe para a Fórmula 1 novamente um apelo bacana, as arquibancadas praticamente lotadas. A gente viu muitos sul-americanos presentes, peruanos, bolivianos, argentinos, uruguaios, chilenos, cobrando inclusive outras etapas aqui na América do Sul. E acho que é muito bacana ver essa ainda evolução da Fórmula 1, se é que é possível, né? Ela teve em queda, né, nos últimos anos, Angelão, perdeu muita audiência, mas eu acho que essa administração norte-americana vem conseguindo trazer de volta o apelo da Fórmula 1. E eu acho que a participação do Pietro Fittipaldi também e do Seth Câmara agora como piloto de teste a partir de 2019, isso aí deve dar uma reanimada no brasileiro, né? O brasileiro é um apaixonado por futebol e carro, né? Sim. Não adianta falar. E o samba também, a maioria, né? Então acho que tende a dar uma reanimada nesse brasileiro, né? Que ficou meio órfão esse ano, sem ter quem torcer. Tanto que adotou o Max Verstappen, né? Sim. Na corrida de ontem. Sim. Então acho muito legal esses brasileiros estarem começando ali nas escolas das equipes grandes, né? Isso é muito importante. E Interlagos é sempre uma festa, já tive a oportunidade de acompanhar a Fórmula 1 lá, de trabalhando. É uma grande festa e é legal ver o brasileiro se envolvendo com isso. Pelo menos mais uma alegria além do futebol pro brasileiro, né? Com certeza. Gosta de automobilismo, Alexandre? Acompanha alguma coisa assim? Olha, eu vou te falar que eu gostava mais antes. Hoje eu não acompanho muito, não. Sou da época do Ayrton. E eu acho que o brasileiro necessita de um outro piloto aqui para que a gente possa voltar a torcer e voltar a se apaixonar. Porque uma coisa que eu não esqueço na minha infância era acordar toda vez domingo cedo para poder ver o Senna correndo. Verdade, era aquele ídolo que tá em falta, né? O brasileiro tem essa lacuna a ser preenchida por algum grande ídolo. Às vezes surge um ou outro, né? O Neymar acho que hoje ocupa muito para muitas crianças principalmente essa imagem, né? Mas acredito eu que outros também são necessários. Gelão, alguma última pergunta para o Alexandre? Então, Alexandre, que nem acontecia muito antes, Alexandre, uma situação, um assunto chato, questão da pedofilia no futebol com a molecadinha, cara. Muitos anos se tinha noticiário, principalmente em clubes do interior, de envolvimento de professores querendo abusar da criançada, dos alojamentos. Que nem agora você falou, não tem nem alojamento agora mais, né? Essa história acabou, essa história? Se houve coisa assim desse tipo ainda? Como é que tá isso daí? Acho que acabar é muito difícil a gente falar. Eu acho que acabar não acabou. E isso é uma coisa muito lamentável pro futebol. Mas tudo se esconde muito, deve se esconder muito. Eu, particularmente, eu já escutei algumas histórias, mas não vivenciei, graças a Deus, em relação a isso. Mas é uma preocupação que nós temos. Tanto que alguns testes físicos, até mesmo do médico com o atleta, tá se evitando para que não aconteça esse tipo de coisa. Certo. E você citou essa situação de pedofilia, Angelão, falar um pouquinho, lembrar o que aconteceu no fim da semana passada, né, que foi o julgamento na esfera desportiva do ex-técnico da ginástica de São Bernardo,
o Fernando Carvalho Lopes. Carvalho. O que deu o julgamento esportivo dele? Ele pegou 1.440 dias, ele pegou de suspensão, né, mais uma multa de R$300 mil. Isso foi no STJD, né? Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Ele pode recorrer, foi em primeira instância. O processo corre ainda na esfera criminal, né? Então está em segredo de justiça, então a gente não tem mais informações, estão evitando passar as informações, mas já pegou 1.440 dias. O advogado fala que não foram apresentadas provas, né? Mas a gente não tem toda essa informação, como é segredo de justiça, a gente não fica sabendo muito disso daí, né? Mas a primeira parte da punição já foi, né? Com certeza, com certeza. Bom, Angelão, considerações finais do Diário Esportivo de hoje? Eu acho que ficar de olho na seleção, né? Tem os últimos 2 amistosos da seleção no ano, então na quinta-feira contra o Uruguai, né? E na terça-feira contra Camarões. Então, os Jogos do Brasil, o Tite finalizando o trabalho nesse ano aqui, né? E vamos ficar de olho nessa seleção, acho que a seleção está dando uma mudadinha, principalmente por causa da Copa América no ano que vem, né? Então acho que é bom ficar de olho. Na verdade, eu acho que é 16 mesmo, na sexta-feira o jogo. Sexta-feira, né? Às 18 horas. Legal. Alexandre, agradecer mais uma vez a sua presença aqui ao Diário Esportivo. As portas estão sempre abertas para você, para as categorias do Santo André. Enfim, como assim todos os clubes do ABC. Mais uma vez, obrigado. Gostaria de agradecer a oportunidade de falar, né, para o povo andreense, ou enfim, para o ABC em geral. A oportunidade de falar sobre a base, né? Mandar um beijo, né, para os meus atletas, né, agradecer a oportunidade que o clube me deu, né, e continuar trabalhando para ter um futebol melhor. Com certeza. E continue acompanhando então o noticiário da base, do profissional e de todos os esportes aqui no Diário do Grande ABC, na nossa edição impressa, também no dgabc.com.br, nas nossas redes sociais. Continue interagindo conosco, né? O nosso Instagram é Diário do Grande ABC, @Diário do Grande ABC e também @esportesdgabc. O nosso e-mail é Diário do Grande ABC, o nosso e-mail diarioesportivo@dgbc.com.br. E é isso aí, semana que vem a gente está de volta com muito mais do esporte da região, do Brasil e do mundo. Uma boa semana a todos, valeu, tchau!